nosso livro, a nossa história é faz de contar ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. Olá, tudo bem? Eu sou Evandro Júnior e na matéria de hoje nós vamos conversar com José Altino Machado, uma vasta experiência na área da mineração e já foi presidente do Sindicato Nacional dos Garimpeiros, inclusive atuando na região da mina ou da barragem de Mariana. Dentre outras perguntas, nós vamos conversar com ele sobre as tragédias, sobre as implicações das tragédias, de todos esses desmoronamentos e sobre algumas possibilidades de solução. Nós estamos conversando hoje com alguém que tem muito mais do que vivência. É vivência, autoridade e conhecimento de causa. Não é não, José Altino? Tudo bem, um pouco só, quilometragem alta, digamos bastante assim. Bastante quilometragem. Alta, Quando a gente fala em José Altino, aqui na região de Governador Valadares, é um nome bastante conhecido. Quando a gente abre o leque, nós vamos encontrar José Altino no Pará, vamos encontrar José Altino em Belo Horizonte, em todo o Brasil, e nessa atuação na área de mineração há muito tempo. Quem é José Altino? Rapidamente, para a gente conhecer um pouquinho mais. Eu tive a felicidade aqui na Valadares, aqui na região, no leste mineiro, né, ser filho do coronel Altino Machado. E, em princípio, fiquei conhecido como filho do coronel. E, graças a Deus, com a ida para o Pará e depois com o meu regresso também, não um regresso definitivo, porque eu fico para lá e para cá ainda, eu consegui que lá na Amazônia, pelo menos, ele fosse pai do José Altino. Então isso... Lá você inverteu o papel. Agregou muito. Eu, sem querer uma inversão de papel em relação a ele, mas agregou muito a mim. E ele também ficou feliz. Ele sempre me achava assim um pouquinho virado à esquerda, mas ele tinha muita alegria e gostava muito de me ouvir falar para os outros e conduzia a União Sindical como eu conduzia. Então, talvez tenha sido esse orgulho, esse nome que ele me deixou e que eu tive a capacidade de devolver também um pouco de satisfação a ele. Eu acho que isso faz. Fora isso, a maior herança que ele nos deixou realmente foi o grupo de relações e amizades que ele construiu. E o legado muito grande em termos de atuação para benefício do povo. Ele sempre teve presente, povo, né? Tanto ele quanto a minha mãe, sempre tiveram presente falar da sua mãe também, Dona Aureta Machado. Eles sempre acharam que, diferentemente da juventude de hoje, que não conhece o nome dos 4 bisavós, lá na nossa casa sempre fez questão que se cultuasse a construção de nossos antepassados. E isso, quer dizer, olhar para trás com responsabilidade é ter responsabilidade de olhar para frente. É lógico, você olhando para trás, você corrige o caminho de quem está lá na frente. Não? Em se tratando disso, Zé Altino Machado, nós estamos aí no meio de uma série de avalanches de lama, mares de lamas. E nós estamos falando sobre mineração, vamos falar sobre mineração, vamos falar sobre a tragédia em Mariana, a tragédia em Brumadinho e a tragédia anunciada já em Barão de Cocais e outras, segundo a gente já estava conversando. Como é que você vê esses recentes rompimentos dessas barragens, Mariana, Brumadinho e Barão de Cocais? Isso tem que voltar um pouquinho atrás no tempo, porque, na verdade, a Vale do Rio Doce era uma companhia muito grande. Ela é imensa, é uma companhia maior do que podem vocês todos pensarem, que os telespectadores podem imaginar. Ela é muito grande, e com áreas de influências enormes. E em função disso que nós dizíamos que ela não poderia ser vendida para particular. Até porque particular nenhum conseguiria construir uma Vale do Rio Doce dentro do Brasil da forma que ela o é. Essa que é a verdade. Nós tivemos aqui
a Vale do Rio Doce, que foi no esforço de guerra aqui, com a pactuação do Brasil com os Estados Unidos. Ela foi desapropriada do Percival Facquá, que era o dono da Estrada de Ferro, que era o dono da Itabira Iron, que era lá o Pico do Cauê, e que ele, em comum acordo para ajudar esse esforço de guerra, então ela foi desapropriada, numa permuta excelente que Getúlio Vargas fez, recebendo inclusive a Companhia Nacional de Siderurgia e muitas outras coisas e benefícios que trouxe para o Brasil. Era uma companhia que não foi feita para ser companhia de mineração. Ela foi criada para ser uma agência de desenvolvimento para o Brasil. O decreto da Vale é certinho, certinho, certinho. Inclusive, ela tinha que cultuar os municípios onde ela atravessasse com os famosos 8%. Muito bem, ao começar a tentativa de se vender a Vale do Rio Doce, todos nós nos insurgimos. Ela é muito grande, não pode fazer isso. Ela não pode ser entregue às rédeas de uma companhia desse tamanho para um particular. Com um poder tão grande. O poder é grande demais, a começar com o domínio dos 2 maiores corredores de exportação que o Brasil tem, que é esse aqui, que é o de Carajás. São os 2 maiores corredores que nós temos, são esses. Os outros são rodoviários. Só para você ter uma noção, Evandro, a Vale do Rio Doce exporta anualmente 140 a 150 milhões de toneladas de minério de ferro extrativado, de uma única safra. E o Brasil do interior, com Mato Grosso, exporta anualmente 140 milhões de grãos e não tem uma estrada de ferro. É para você ver as incoerências nacionais. Isso é só uma região brasileira lá do Mato Grosso, lá, aquele conjunto lá exporta isso e não tem essa estrada de ferro. E não consegue fazer essa estrada de ferro, porque não cai nas benesses desse governo. Esse que está sendo o grande problema nosso. Então pega uma empresa desse tamanho e entrega a administração de quem? Banqueiro. A Vale do Rio Doce, quando era do governo, ela era totalmente administrada pelos técnicos, pela tecnologia. Os técnicos é que comandavam. Tanto assim que um dos principais técnicos da Vale do Rio Doce morava ali na rua Barão do Rio Branco, não, na Pedro II, que era o Eliezer Batista. Ele era engenheiro da Vale. E foi subindo, conhecendo a companhia como um todo e chegou até a presidir lá. As diretorias nomeadas pelo governo eram da porta para fora. Eles tratavam da Vale da porta para fora. A área política, a área de contatos, a área de vendas, muitas vezes. Mas para dentro quem mandava eram os técnicos. Tanto na Estrada de Ferro, que tinha um corpo jurídico inteiramente diferente do da Vale do Rio Doce, como dentro do setor de mineração, eram os técnicos de mineração. Eles é que eram conhecidos, nem se ouvia falar em diretoria de Vale do Rio Doce. Com a venda da companhia, que foi um absurdo, venderam uma companhia por 3 bilhões de reais, 3 bilhões de reais, repito. E 10 meses depois, esta companhia tem 70 bilhões no caixa para comprar uma outra lá no Canadá. Não tem sentido uma coisa dessa. Aí já mostra o que foi o negócio. Aí assumiu a Vale um pool de empresas, que é do Bradesco, da Previ, do Banco do Brasil, a própria Mitsubishi tem ações da Vale do Rio Doce, uma série de empresas. E quem é dado a administrar a companhia? Os banqueiros. Os banqueiros vão e contratam quem? Em vez de encontrar excelentes técnicos e entregar para eles, não. Os comandantes da Vale contrariam o setor técnico, ordenando certas coisas. Aí você diz assim, e que cadência é essa de acidente? A cadência está diretamente proporcional à queda do valor do minério de ferro no exterior. Opa! Foi isso que aconteceu. O minério chegou a $160, um preço até fictício, que nem valeria tanto. E a hora que ele começou a cair, a Vale começou a acelerar a produção. E quanto mais ele caía, mais acelerava. Isso levou à depredação das nossas minas, isso levou à lavra ambiciosa, retirando só o material de primeira qualidade para poder manter o preço. Não é o preço, aliás, é para manter o fluxo de caixa. A venda. Então, ela começou a desprezar os minérios mais pobres, tirando apenas os minérios mais ricos. Com isso, ela empobreceu as minas, vai empobrecer Minas Gerais, vai empobrecer o Brasil e vai ocasionar esses acidentes todos. Porque antes era para produzir um vagão de minério, produzir um percentual muito baixo de receita. Só que agora os minérios já estão tão mais pobres que para produzir um vagão de minério vai quase que 1/5 do vagão no rejeito.
jogando fora, inclusive, os minérios menos nobres. Menos nobre que eu falo é menos teor, mais pobre, que poderiam ser aproveitados. Poderiam fazer instalações aqui para fazer aqueles pellets, para fazer aquela... Vamos para o telespectador entender, faz a concentração do minério fininho, faz uma bolinha dele. Aquilo tem um preço bom, mas eles não querem saber disso, eles querem saber só do valor. Enquanto estiver explotando das minas o minério, botando na estrada de ferro e recebendo o dinheiro no fim do mês, e o minério no azul é o que interessa. Se alguém tiver curiosidade de procurar saber, ou questionar até na justiça, se ele tiver uma ação do Vale do Rio Doce, ele pode questionar, é só ele procurar saber quanto foi que a Vale distribuiu para os seus diretores. Então ela se virou no lugar por causa de diretores. Ela pegou simplesmente 300 e tantos milhões para distribuir para os diretores. Tem diretor da Vale do Rio Doce ganhando 5 milhões por mês. Quer dizer, o que nós fizemos com a companhia que era a nossa, como diz o presidente lá da Vale, que era do Bradesco, né? Não, ela é a joia da coroa. É a joia da coroa que nós colocamos na cabeça deles. E esse é que é o problema que está acontecendo. Então, segundo esse raciocínio, isso explica essa coincidência dessas 3 barragens em colapso. A venda desenfreada e descontrolada. Quer dizer, a necessidade de vender descontroladamente. O minério mais pobre tem que tirar maior quantidade. Como o minério é mais pobre, nessa quantidade que vem, joga mais rejeito fora das barragens. É isso que está acontecendo. Você mencionou aí a questão A Vale foi fundada há muito tempo, em 1942 ela começa a entrar em ação. Mas ela é fruto da desapropriação, segundo a gente estava conversando, consensual de uma empresa chamada Ibituruna Iron de Percival Farquhar. Percival Farquhar. Essa desapropriação consensual, quer dizer, ela foi combinada, ela foi orquestrada, ela foi planejada. Você pode falar um pouco sobre isso para nós? Antes, porém, é o seguinte. Por que nesse período, até a Ibituruna Iron ser desapropriado, por que não se ouvia falar em desmoronamento das barragens e tragédias como essa? Você vai responder sobre isso no próximo bloco. Combinado? Combinado. Então, a gente vai voltar daqui a pouco com o José Altino Machado para falar um pouco mais desses desdobramentos de todas essas tragédias e das responsabilidades da Vale.